Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estava eu aqui com muita saudade de vocês. Passei um tempinho longe, né? Mas agora estou de volta. Como diz o rei, eu voltei agora para ficar, né? Eu só queria que vocês me dessem um retorno, vocês estão me escutando e me vendo bem, né? Porque eu montei o estúdio aqui novamente no escritório, estão todos me escutando bem, o som tá legal, a imagem, né? Boa noite, Dona Ivani, Fátima Rossi, Cisa, Solange, Fernanda Soares, sejam todas bem-vindas, amigas, bem-vindos, amigos que estão aqui online, mas que ainda não colocaram suas mensagens no chat. Estela, boa noite, obrigada. Estamos aqui, então, ao vivo nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana com muita alegria no coração, e nós estamos aqui unindo, né, mais uma vez as nossas forças. Neste período que eu estive ausente, eu busquei colocar o vídeo, não ao vivo, mas assim, o vídeo gravado, né? Mas eu confesso para vocês que é bom, mas participar ao vivo tem um quê de especial, né? A gente sente a presença das falanges amigas nessa corrente de orações, a gente sente uma força vibracional bem diferente, não é mesmo? E isso é muito bom. E o que aconteceu? Eu tirei uma semana de férias, deixei os vídeos para serem postados, e quando eu voltei, né, uma semana depois, eu testei positivo para Covid. Então, eu não conseguia falar sem tossir. Fiquei bem, né? Foi como semelhante a uma gripe nem tão forte, uma gripe média, mas eu não conseguia falar sem tossir, um pouco afônica, e ficava espirrando, tossindo. Por isso, nós tivemos mais uma outra semana de recesso. E hoje eu estou muito bem, estou ótima, graças a Deus. E como é bom a gente ir vencendo as adversidades, né? Então, eu já estava com saudades de estar aqui com vocês e de sentir essas vibrações, essas energias, sentir esse amor que une a todos nós que somos participantes dessa família Estudo e Oração. Então, se em algum momento eu fizer um cough de algum restinho de tosse, vocês me perdoem. Mas vamos em frente, combinado? E vou beber muita água durante a explanação. Hoje nós vamos estudar uma mensagem deste livro aqui. O livro, nome Mensagens, Iluminação Interior, Espíritos Diversos, tem mensagens que são psicografia de Chico Xavier e outras de Carlos Bacelli. Nós vamos ler o capítulo 16. O capítulo 16 é a autoria de um espírito muito nobre chamado Batuíra. Batuíra escreveu inúmeras mensagens pelas mãos de Chico Xavier, né? E ele sempre nos trazendo lindas explanações através das mensagens dele. O título desta de hoje é Varando Sombras e diz o seguinte: empeços, lutas, problemas, limitações, críticas, deixemos a mágoa de lado e sigamos em frente, trabalhando e compreendendo sempre. Os que não desejam avançar tentarão prejudicar-nos a caminhada. Os que não querem servir buscarão envolver-nos no desânimo. Os que não acreditam no bem assumirão atitudes estranhas contra nós. Mas não recuemos. O nosso compromisso é com a própria consciência. Varemos as sombras com o achote da fé operosa. No Evangelho,
ou melhor, no serviço do Evangelho, ninguém se encontra sozinho. Forças divinas suplementam as nossas forças e vozes tutelares inspiram os nossos passos. Haveremos de triunfar. A obra pertence ao Cristo de Deus e nada deterá a sua marcha vitoriosa. Mensagem linda, né? Pois bem, Batuíra nos deixa essa mensagem de esperança e essa mensagem para que a gente não desista. Quando nós pensamos nos inúmeros papéis que assumimos ao longo da nossa jornada terrestre, a gente percebe que são variados e cada um tem um padrão de dificuldade. Para algumas pessoas, é muito fácil ser mãe. É como se a pessoa nascesse com um dom da maternagem. Para outras pessoas, é fácil ser estudante, porque o estudo flui e é um prazer muito grande estudar. Para outros, o papel de cuidador vem de uma forma muito leve e tranquila. Para outros, oradores, a fala sai quase sempre intuído por aqueles que estão ao lado. Mas nós somos diferentes. Somos criaturas únicas, peças únicas desse grande quebra-cabeça que está sendo montado durante a nossa existência na Terra. Então, quando nós pensamos nisso, são inúmeras as portas que se abrem para que nós possamos cumprir todos os papéis que viemos desempenhar. Começamos pelo papel de cidadão. Nascemos, temos a nossa identidade, a nossa certidão de nascimento e já somos um cidadão deste mundo terreno. Somos cidadãos, cada um com a sua cidade. Eu sou berlendense, o outro é carioca, o outro é paulista, o outro é uberabense, o outro é matogrossense, né? Então já nascemos com essa identidade. E depois nós assumimos o papel de filhos. O primeiro papel que nós assumimos, filhos da nossa mãe e do nosso pai. E ao longo da vida, inúmeros outros aparecem. O papel de neto, de sobrinho, de primos, de estudantes, de colegas, de amigos. E ao longo da vida a coisa vai. Namorado, noivo, esposo, né? Aí nós que éramos sobrinhos passamos a ser tios, éramos filhos, assumimos a paternidade ou a maternidade. Só nesse núcleo, os papéis dentro de um núcleo familiar são dezenas deles. Mas nós escolhemos outros papéis, né? O de consumidor, o de vizinho, o de motorista, e por aí vai. Se eu ficar citando os nossos papéis aqui, eu vou a noite toda. Mas não é esse o caso. O caso é que cada papel oferece a oportunidade de uma luta. Mas não é a luta externa apenas, como cidadão numa sociedade, mas é uma luta interna. Porque nós temos dois tipos de sombras. As sombras externas, que surgem na caminhada, e também aquelas sombras internas, construídas no nosso ego, na nossa personalidade. Então, quando Batuíra fala varando sombras, o que significa esse verbo varar, né? Pode varar, né? Nós vamos varar a neblina. Quem viaja de carro sabe que às vezes, dependendo da região que a gente vai viajar, dependendo do horário que a gente sai de viagem, nós temos aquela neblina mais densa que a gente não enxerga nada. Os motoristas ficam com os faróis ligados. Algumas cidades acontecem isso com mais constância, né?
Então, o que que a gente aprende quando a gente está dirigindo? Que a gente não para numa estrada, a gente vai andando devagar. Porque se tiver que parar, a gente tem que sair da estrada, ir para um posto, uma pousada, procurar um abrigo. Mas a gente não para o carro na estrada em neblina, porque a nossa dificuldade de enxergar o outro também tem. Então, aquela neblina é sombra para mim, que eu tenho que varar, atravessar, mas também é para o outro motorista. Por isso que nós devemos fazer isso com aquela responsabilidade, não é mesmo? Bom, então, varar sombras, varar neblinas, vou varar a chuva. É nós atravessarmos aquela chuva que de repente começa na estrada, né? E a gente sabe que a forma mais rápida de se livrar daquilo ali é o quê? É com paciência e constância ir atravessando, chegar do outro lado com o céu limpo. Assim acontece com um barco, um navio em meio ao oceano. Quando vem a tempestade, o que ele faz? Ele continua andando para que aquela tempestade, aquela sombra, tudo aquilo possa fazer parte do passado, né? E o que acontece quando eu quero varar a sombra, a neblina, a chuva? Primeiro eu preciso de ter a decisão de desejar passar por aquela dificuldade e vencer. Eu preciso de tomar a decisão e de ter a consciência. Bom, eu estou nessa estrada aqui que me leva de tal a tal cidade, começou a neblina e eu preciso seguir a viagem. Então, eu ligo o farol, eu fico atenta, né? Eu coloco o ar para não embaçar o carro e tudo mais. Então, eu tomo alguns cuidados para que eu vá em segurança por aquela estrada, varar a neblina, a chuva e tudo mais. Não é mesmo? Né? Então, quando nós temos consciência das sombras que nos rodeiam e das sombras que habitam dentro de nós, eu preciso de dar esse primeiro passo, de pontuar o meu desejo de atravessar aquilo e de chegar do outro lado, onde eu quero chegar, certo? Então, Batuíra começa citando alguns tipos de sombras, empeços, lutas, problemas, limitações, críticas. Todas essas são dificuldades que colocam, assim, mudam a velocidade do nosso andar. Empeços, né? Lutas, problemas, limitações e críticas. São sombras que a gente se depara e que, de repente, a gente não percebe o quanto isso pode mexer com o nosso interior. Então, Batuíra fala: deixemos a mágoa de lado e sigamos em frente, trabalhando e compreendendo. Porque às vezes eu fico chateada por ter que lutar para conseguir algo. Eu fico magoada porque o outro me critica e não vem fazer o que eu estou fazendo, né? Eu fico cansada de tantos problemas que surgem para serem resolvidos. Mas nós não podemos desistir. Precisamos seguir adiante. Os que não desejam avançar tentarão prejudicar-nos a caminhada. É sempre assim, né? As pessoas às vezes querem tirar da nossa cabeça, da nossa frente, um desejo, um objetivo, um trabalho, sendo que somos nós que estamos nessa seara. Quantas vezes existem aquelas pessoas que falam: para que você vai no centro tomar passe? Você está tomando passe demais, não precisa não, né? Outras vezes a pessoa fala: nossa, mas para que vai fazer esse trabalhão para fazer essa comida toda? Pede qualquer coisa. Mas a gente quer fazer aquela comidinha com amor para receber a pessoa que vem na nossa casa.
Então, muitas vezes, as críticas, as lamentações, vêm do nosso interior. Outras vezes, vêm de fora para que a gente desista. E é aí que não podemos desistir. Seguir sempre, sempre, com essa força interna que nos faz continuar. Essa força interna, movida pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa resiliência, ela é como se fosse a gasolina daquele carro que vai viajar. Sem ela, nada acontece. E nós não podemos deixar ficar sem esse combustível das nossas crenças, da nossa esperança, da nossa certeza de que vamos vencer. Os que não querem servir buscarão envolver-nos no desânimo, que é o que eu acabei de falar, né? Quantas vezes vocês acham que Chico Xavier ouviu palavras de desânimo, falando para ele trabalhar menos, falando que ele tinha muitas ingratidões ao longo da jornada, que de repente não era para ele se expor tanto, né? Eu fico imaginando o quão corajoso foi o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico reconhecido na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi vereador, deputado, e ele, em uma pequena assembleia, assume perante todas essas pessoas que era espírita. Isso em 1800 e tanto, perto de 1900. Vocês imaginem bem, naquela época, essa coragem. Mas ele sabia o que viria, né? E ele escolheu ter coragem para seguir a caminhada dele. Eu fico pensando quantos de nós, tão corajosos sem nos darmos conta, que planejamos no plano espiritual, antes de renascermos, uma encarnação mais difícil, a fim de ajudarmos outras pessoas e ajudarmos a nós mesmos. Quantas amigas, quantas pessoas da família que nasceram com a missão de serem pais e mães de filhos que têm um espírito mais sensível, ou com doenças fisiológicas que demandam muito cuidado, acompanhamento. Eu fico pensando, se essas pessoas desistissem, o que seria desses espíritos encarnados? Eu fico pensando que para cada prova nossa, cada expiação, o Pai nos envia anjos tutelares na forma de amigos, de familiares, de espíritos protetores, nos amparando para que a gente dê conta e que chegue lá, onde nós temos que chegar. O quão seria difícil nós desistirmos. Mas é claro que no meio de todos esses que nos auxiliam, sempre tem aqueles que são do contra, né? Que vêm minar as nossas energias e fazer com que a gente desista. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, né? Aí, o caso de uma pessoa da nossa família que teve um filho, e esse filho era normal, completamente normal, até 1 aninho de idade, assim, 8 meses por aí. Aí começava, até 8 meses, porque aí ele começava com a dificuldade de sentar, de engatinhar e de andar. E descobriu-se que esse menino tinha uma doença rara, sindrômica, né? E que ele não ia falar, não ia escutar direito, não ia se movimentar. Para sempre iria ficar preso numa cadeira de rodas e na cama. A mãe, passado um tempo, teve o segundo filho. E aí todos criticaram, né? Como assim ela vai ter um segundo filho, sendo que teve esse primeiro filho desse jeito, né? E aí, quando essa criança, também homem, foi chegando na idade de 6 meses, 7 meses, a mesma coisa que o irmãozinho. Não andava, não falava e tudo mais. E ela, católica, muito fervorosa, jamais iria abortar
E ela falou: eu vou ter quantos filhos Deus quiser e ele que vai ver qual o filho que eu preciso ter. E decidiu, né, que ela colheria os que viessem. Veio o terceiro filho, da mesma forma, com 6 meses, com dificuldade e tal, e preso na cama. Então, ela tinha uma condição econômica equilibrada, mudou para uma casa, fez um grande quarto para colocar essas 3 crianças, e aí engravidou do quarto filho. Completamente normal. Fisicamente, emocionalmente, um menino plenamente normal, todas as capacidades. E ela, a expectativa de vida desses meninos era que na adolescência eles poderiam não resistir. E ela cuidou com desvelo, com carinho. Era uma alegria para ela. Aprendeu a tocar violão para tocar para eles, cantar. E para ela a vida dela era ali, aqueles filhos que ela cuidava. Dificilmente tinha cuidadoras. Ela fazia tudo. A sopinha dos 3, né? Esses meninos cresceram e se tornaram homens grandes. E eram aquelas camas, né, com grades, tal, cadeira de roda, dificuldade respiratória. Às vezes 2 estavam internados no hospital, o terceiro saía. Às vezes ficavam os 3. Colocavam 3 camas num quarto maior para poder ela cuidar dos 3 filhos internados. O marido junto, companheiro, parceiro. E muitas pessoas criticavam. Eu olhava, eu lembro que eu, adolescente, assim, numa fase quase adulta, eu pensava qual o compromisso espiritual dessa mãe com esses 3 espíritos que estão confiando nela para poderem superar, resgatar, cumprir essa jornada de vida tão difícil. Acaso? Não era, porque o pai não trabalha com acaso. Tinha motivos, né? Se nasceram, tinham que nascer. E a proposta dela era que ela não recusaria nenhum outro filho. E ela, sem medidas contraceptivas, sem nada, teve os 4 filhos e parou por aí. O tempo foi passando, eles foram ficando adultos, né? E aí o médico falava, a qualquer momento eles podem ir. E já numa fase adulta, com mais de seus 30 anos de idade ou mais, eles começaram, né? Desencarnou um, passou um tempo outro, passou um tempo outro. Aquele que não tinha doenças fisiológicas se casou, netos normais, tudo ok. E essa mãe levou até o fim a sua missão. Ela varou a sombra do medo, varou a sombra da dificuldade, né? Varou a sombra do distanciamento social, porque ela não ia em festas, não ia, sabe? A vida dela, o prazer dela era cuidar daqueles filhos. Ao invés deles durarem eles seus 12, 15 anos, duraram mais de 30 anos. Os médicos ficavam espantados, porque o amor fez com que eles tivessem uma sobrevida com qualidade. E assim é a vida. Ela escolheu esse papel, ajudada por amigos espirituais. Depois de muito tempo, ela foi num centro e aí recebeu uma mensagem da alegria deles, falando que no plano espiritual eles cantavam, eles dançavam, eles chegavam perto dela, vinham visitá-la constantemente, beijando a face daquela mãe que tanto cuidava deles. Aqueles 3 espíritos precisaram de passar por isso. Ela se ofereceu antes de encarnar para cuidar deles, cumpriu o seu papel. Aqueles 3 espíritos vararam as sombras que havia dentro deles, de processos complicados, de atos e de decisões do passado, de muita maldade, de muita ignorância, de muita falta de amor. Mas houve um resgate maravilhoso, porque o exemplo dessa mãe, que escolhia estar com esses filhos,
ensinava para aqueles 3 espíritos inteligentes e presos naquele corpo deformado o que era o amor de verdade, o amor incondicional. Ela varou sombras, eles também. É disso que Batuíra fala. Os que não acreditam no bem assumirão atitudes estranhas contra nós. Ela sofreu muito com isso. Com acusações, foi chamada de responsável por muitos. Mas não recuemos. O nosso compromisso é com a própria consciência. Varemos as sombras com o archote da fé operosa. E aí a gente lembra quantas e quantas vezes nós seguramos aquele archote com as nossas mãos. Em plena floresta escura, em plena estrada escura, aquela tocha de luz fazia diferença. Essa tem que ser, né, aquela fé operante que vai iluminar toda a nossa estrada e fazer com que nós vençamos as sombras. No serviço do Evangelho, ninguém se encontra sozinho. Nós nunca estivemos sozinhos e nunca estaremos, em momento algum. Como eu falei para vocês, nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos os nossos amigos espirituais, amigos de muitas vidas que reencarnam pertinho da gente, familiares queridos que vêm no mesmo núcleo familiar também nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos. Ao longo da jornada, encontramos profissionais, encontramos amigos, encontramos casas de luz, de oração para nos acolher. E Batuíra continua. Forças divinas suplementam as nossas forças. A gente pensa, como é que eu dei conta de vencer tudo isso, né? E vozes tutelares inspiram os nossos passos. São os anjos guardiões, são os nossos mentores queridos, que chegam aqui no nosso ouvido e assopram, faça assim, não desista, continue, está quase terminando. E assim a gente segue triunfando. Se hoje nós estamos reunidos aqui, todos nós varamos sombras. E todos nós estamos aqui hoje buscando nos fortalecer para continuarmos varando as nossas sombras internas e vencendo as sombras do caminho. Haveremos de triunfar. A obra pertence ao Cristo de Deus e nada deterá sua marcha vitoriosa. A evolução do planeta pertence ao Cristo, ele é o nosso governador. Ele é o irmão que cuida de todos nós. Como é que nós fracassaremos se nós decidirmos pegarmos em sua mão e seguirmos a caminhada ao lado dele? Não existe fracasso para aquele que escolhe seguir Jesus. Não existe fracasso para aquele que decide trabalhar as suas sombras e as sombras do caminho. Existe trabalho? Sim. Dificuldades? Sim. Dores? Sim. Mas tem remédios, tem luz e tem a vitória. Todo aquele que corre um percurso para chegar na linha de chegada, chega com todo o corpo doendo, com sede, mas chega e depois vai usufruir da vitória. Quando nós nos colocamos num tratamento intensivo, de longa duração, quando a gente pensa, será que eu vou dar conta? Piscamos os olhos e percebemos que estamos curados e fomos vitoriosos. Quando nos sentimos fracos, muitas vezes, pelos processos obsessivos que nos rodeiam, nos trazendo ideias, imagens, pensamentos e sentimentos tão negativos, nós precisamos de decidir, escolher a luz e estarmos plenos com Jesus.
e assim aceitarmos os tratamentos físicos, espirituais, aceitarmos a palavra que entra na nossa consciência, no nosso lar, no nosso coração. Então, aquele que deseja varar sombras, primeiro tem que ter consciência das sombras que se aproximam e das sombras que existem dentro de si. Segundo, é tomar a decisão de desejar varar as sombras e de encontrar a luz. Terceiro, se lembrar que ninguém nunca está sozinho em momento algum e que existirá essa ajuda o tempo todo. E por fim, acreditar com a certeza plena, visualizar a nós mesmos depois da vitória de termos varado essas sombras. Todos nós já vencemos muito nos nossos inúmeros papéis assumidos e todos nós iremos vencer ainda mais. Já somos vencedores de inúmeros propósitos e temos outros tantos para vencer também. Sigamos juntos, sob a bênção de Jesus, hoje e sempre. Vamos fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, obrigada pela vida, obrigada por tanto apoio, tanta ajuda, tantas presenças que nos auxiliam cada vez mais a seguirmos adiante, vitoriosos, no bem que desejamos alimentar para vencer o mal que ainda carregamos dentro de nós e na nossa realidade. Jesus, Mestre querido, obrigada por toda a ajuda, todo o apoio, por ser este apoio, este farol que ilumina todas as sombras existentes internas e externas. Mãe Santíssima, envolva-nos com o manto da tua coragem. Quando ainda adolescente, respondeu ao nosso querido mensageiro: eis aqui a serva do Senhor, que seja feita a sua vontade. E que nós possamos, com essa coragem, com essa luz, que nós sigamos adiante, sem jamais desistirmos. E que possamos, ao invés de nos concentrarmos na dificuldade do dia a dia, nos concentrarmos no final da nossa trajetória, no quão felizes estaremos vencendo tudo isso que nos chega na nossa caminhada. Assim, Mestre querido, nós te rogamos a proteção de todos nós aqui presentes, a proteção dos nossos lares, dos nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados, envolvendo os pais que nos deram a vida, envolvendo a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos auxiliaram na caminhada do dia a dia, nesta lida desta vida. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, amigos espirituais presentes, mentores queridos. Que possamos sentir-nos plenos de luz e que possamos, assim, ter uma semana abençoada, produtiva e feliz. Que assim seja. Amigos, que bom estar de volta com vocês. Quarta-feira, 20 horas, tem o nosso encontro de mais um estudo e oração. Um tema muito gostoso, vocês vão gostar da palestra de quarta-feira. Que bom ver todos vocês aqui mais uma vez.
Obrigada por permitirem que este trabalho continue. Se gostaram do estudo, compartilhem o vídeo do YouTube com aqueles que vocês acham que possam se beneficiar. Se inscrevam no nosso canal, dê like, né, quando gostarem do estudo, e assim nós vamos crescendo dentro do YouTube para facilitar vários recursos que nós precisamos de ter para podermos levar, né, essa mensagem e esse intuito dessa corrente de orações a mais irmãos necessitados. O meu forte abraço para vocês, muito boa noite para todos, um excelente sono reparador, uma terça e uma quarta maravilhosas, e quarta-noite nos encontramos. Fiquemos com Deus. Até quarta, se Ele quiser. Acho que Ele vai querer, sim. Boa noite.